Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, estamos aí, domingão, carnaval, né? Carnaval. E aí hoje eu tava pensando, tava lá, lavando minha louça, veio um insight aí de uma dúvida, tá? Porque eu trabalho com governança corporativa. Oi Jair, boa noite, tudo bem? E me veio aquele insight, né? Falei, é uma coisa que eu tenho que falar sobre isso antes de falar de carreira, né? Para quem viu a chamadinha lá no feed, né? Eu coloquei carreira, sucessão e governança. Então, algumas coisas que eu até anotei aqui como para poder tratar com vocês. Obrigada, Gilson, obrigada. A questão de plano de sucessão ou plano sucessório, antes da gente falar, oi Dri, oi Moni, de falar de plano de carreira, né? Principalmente para quem trabalha em grandes empresas, essa coisa toda, é muito importante a gente falar da questão de plano sucessório e plano de carreira. Então, quando a gente vai falar de plano sucessório, eu vou detalhar aí, né, durante a live. A gente fala muito da questão tributária, vocês vão entender por quê, né? Porque a gente tem aí uma questão de inventário, questões patrimoniais, né? Porque tem uma questão de herança, tem várias coisas que estão relacionadas a isso. Oi Lu, boa noite. Quando a gente está falando de plano sucessório, né? A gente está falando de uma questão que você é um CEO, você é dono de uma empresa, e principalmente empresas de capital aberto, essa coisa toda, tem que ter uma preocupação no que tange a questão de quem que vai dar continuidade para a continuidade da empresa, o que a gente chama de perenidade na governança, né? E aí, algumas coisas que são importantes que eu quero trazer para vocês. Antes da gente falar de plano de carreira, que isso daí eu vou falar em outra live, em outro momento, tá? Oi, Bia. Oi, Soares. Boa noite para todo mundo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de plano sucessório, será que vale a pena a gente contratar uma empresa para fazer um processo de plano de sucessão? Então, por que a gente faz um plano de sucessão? É muito importante a gente ter a seguinte visão. Quando a gente fala que eu quero definir uma sucessão, eu estou falando muito de gestores e líderes que vão, de uma forma ou de outra, levar a empresa para algum lugar dentro da estratégia que eu estou desenhando enquanto presidente, VP, CEO, depende de como que a empresa vai estar. Então, isso daí é uma coisa que é importante. Quando a gente fala de contratar uma empresa, e se é que vale a pena ou não, a gente tem que ter muito cuidado, porque a empresa ela vai cobrar caro, só que ela tem uma coisa que lá internamente a gente não tem, oi Kelly, que é conhecer as pessoas que compõem aquela empresa. Então, assim, eu vou te dar uma experiência que eu tive, que para mim foi super, assim, desafiador. Eu nunca tinha atendido autoexecutivo. Eu sempre fiz mentoria, pessoas físicas, né? E uma vez eu fiz uma mentoria com uma pessoa, e aí passou um tempo, ela me indicou para um senhor, que até eu achei que ele queria um processo normal, vamos dizer assim, e aí ele passou meu WhatsApp, ele colocou lá, me chamou no WhatsApp, oi, tudo bem? Só que assim, quem me conhece sabe que oi, tudo bem no WhatsApp para mim não serve, oi, tudo bem, não conheço o número, não sei quem é, eu deleto, eu não atendo o número que eu não conheço e nem respondo o WhatsApp que eu não conheço. Sou dessas. Enfim, passou o tempo, depois ele mandou, oi, tudo bem? Eu sou o fulano, que Cicrana indicou e eu queria que você falar com você sobre tal coisa. Falei, agora tudo bem, agora eu respondo, porque eu também sou dessa. Se eu não conhecer e se não identificar, eu não respondi. E aí eu falei rapidamente com ele, eu falei para ele, eu não consigo falar com você durante a tarde, nem no início da noite, porque eu estava dando aula na pós, então eu não podia falar naquela hora. Eu falei, só posso depois da meia-noite. Gente, o homem falou que queria falar comigo depois da meia-noite, porque a aula terminava às 11, até eu chegar em casa meia-noite, beleza. Quando foi meia-noite, ele falou para mim, olha, é o seguinte, eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa, e eu estou entregando o cargo, né, no sentido de tempo, ele queria descansar, essa coisa toda, e eu tenho 2 filhos e eu quero fazer um processo de sucessão com eles, né,
Só que eu não tenho muito tempo, porque eu vou morar nos Estados Unidos, mas eu quero pelo menos dar início a toda essa questão de pelo menos eu tomar a decisão de quem vai suceder a minha empresa. Aí eu falei para ele, interessante, né? Desafio. Só que até aí, gente, eu achava que eu ia ter, como eu sempre tenho. Ele falou, eu só tenho esse final de semana para fazer todo o planejamento de sucessão. Eu falei, nossa, que fácil, muito obrigada, valeu, muito obrigada. Mas tá bom, vamos lá, né? Desafio, aceito, a gente começou a fazer e ele falou para mim, olha, eu já tinha contratado algumas empresas para fazer plano de sucessão, mas eu não gostei. Aí eu pedi autorização, se ele podia me disponibilizar aquelas informações. Eu fui lá, fui ler o relatório, né, do que as empresas tinham colocado. O que acontece? O que eu percebi? Elas são relatórios, não são relatórios ruins, que eu usei também até para poder estruturar, para a gente poder chegar no resultado final depois. Só que o que eu percebi? Eles olham muitas questões técnicas, então muita questão de formação, formação acadêmica, né? Então, por exemplo, os 2 filhos desse senhor, eles tinham morado fora do país, falavam inglês, espanhol, aramaico, tudo que vocês puderem imaginar de língua, porque esse cara era chique, que nem eu falava para ele, né? Tiveram acesso a ótimas escolas, as coisas muito boas e tal. Então, em relação a isso, eles eram muito bons. E tecnicamente também dentro da empresa, quando a gente olhava para a questão de resultado, eles traziam e tinham uma questão de eficiência muito alta dentro da empresa, até porque a empresa era do pai e eles tinham essa questão. Só que uma das coisas que eu não vi em nenhum dos relatórios era a questão de análise comportamental. A gente não tinha a análise de como era o ser humano do A e do B, vamos chamar assim do A e do B, né? Porque não é o caso de citar nomes aqui. E aí o que acontece? Eu comentei até com esse senhor, né, que a gente está conversando, eu falei, mas a gente não tem mapeamento dos seus filhos, de como que eles atuam dentro da empresa, os colaboradores que eles já fizeram gestão, os próprios líderes que reportam, porque eles já atuavam, né, na empresa. Ele falou, nossa, não tem. Eu falei, nem as pesquisas, tal. Ele falou, a gente não faz muito isso aqui. Tá bom. Eu falei, então assim, a coisa é mais delicada do que eu imaginar, a gente vai ter que começar do zero. E aí, o que aconteceu? A gente, quem já fez mapeamento de processo, sabe, assim, a gente colou o papel na sala inteira de reunião que a gente começou a desenhar. E de um lado a gente colocou A e do outro lado B, e a gente começou a desenhar o perfil de cada um. Na época, ele até pediu para o pessoal de RH e o pessoal que não tinha esses nomes, tá, gente? Por exemplo, eu que falei, a gente precisa do pessoal de gestão de talento. Ele, que é isso? Tipo, ele não tinha muita noção. Engraçado que a indústria não tem isso, né? Não é muito... eles não têm essa questão, vamos dizer assim. Mas, enfim, a gente foi adaptando e foi desenhando. A gente chegou numa questão, assim, de planejamento, de perfil. Vamos dizer que era muito mais racional, muito mais técnico no sentido de resultado, e o outro tinha um lado muito mais criativo, muito voltado para a questão de inovação, ele era mais apto a novos desafios, essa coisa toda. Oi, Gati, boa noite. Oi, Si, boa noite. Então, assim, o que acontece, né? A gente desenhou lá o perfil deles e quando a gente começou a olhar, eles eram muito diferentes, né? E aí, tentando responder para vocês aquela primeira questão, valeu a pena contratar uma empresa, né? Uma empresa de consultoria desse ramo? Sim, não, né? Depende. Eu usei as coisas mais técnicas para poder fazer e as coisas comportamentais a gente desenhou porque eu tinha ferramenta para isso, eu conhecia ferramentas, então na realidade agregou. Mas o que é importante? Um planejamento de planejamento de carreira sucessório, tá? Quando a empresa se propõe a ter esse tipo de estrutura lá dentro, é importante que ela saiba que ela tenha esses talentos dentro da empresa.
Porque às vezes você vai buscar no mercado, custa muito caro você trazer um executivo para dentro de casa para você fazer um processo de sucessão. Além disso, ele não conhece a empresa, ele não conhece as coisas que acontecem na empresa. Então, tem algumas coisas que são positivas e outras não. Ah, mas é sangue novo, pode ser que ele traga uma outra visão. Legal, não vamos desconsiderar. Mas geralmente pode ser que você tenha alguém lá dentro da empresa e não precisa ser um processo sucessório de carreira, gente, principalmente para grandes líderes, para grandes gestores, essa coisa toda, às vezes não é um só, tá? Não tem só um cara que tipo, ele é, ó, meu Deus, né, da galáxia, não. Pode ser várias pessoas que estão lá no dia a dia, que às vezes eles nem se dão conta que eles estão sendo olhados de uma forma ou de outra para um processo de sucessão para um cargo mais alto. Então, que tipo de ferramenta que as empresas elas podem usar? Geralmente a área de RH está muito próxima dessas áreas, que ajuda a estruturar. Quando a gente fala de um item muito mais, como é que eu posso dizer, mais técnico, né? Quando a gente fala de processo de sucessão, na questão de você olhar documentação, que tem nível estatutário, tem algumas coisas que vocês têm que olhar, aí a gente envolve o pessoal de direito acessório, o pessoal do direito societário, que eles ajudam nessa questão. Mas isso é depois que estruturou, que a pessoa já está lá. Outra coisa que eu trouxe aqui para você. Interessante isso daqui, que foi um dos itens que eu anotei. Quando a gente fala do planejamento do futuro da empresa, então, o processo sucessório, a gente não está olhando para a empresa hoje, a gente está olhando para a empresa para o futuro. Então, quando a gente olha para isso, a gente olha para os líderes que a gente tem lá dentro da empresa, né, que eles estão lá estão ali no dia a dia, e a gente fala, poxa, quem que poderia dar continuidade, ou quem poderia estar dentro da empresa para fazer isso daqui acontecer daqui 10 anos, 20 anos, né? Porque dependendo do cargo, a pessoa vai ficar bastante tempo também. E aí é olhar para essas pessoas, por quê? Porque ele é um processo que a gente até fala, né, que o processo de sucessão, ele é até chegar no ponto, né, que a gente quer, que a empresa quer, ele é um processo de recrutamento interno constante. E aí tem um desafio que é bem interessante, a pessoa que quer passar por um processo de desafio, dessa questão de você estar no processo sucessório, você passa por várias áreas dentro da empresa, você tem várias experiências dentro da empresa, você vai para áreas que você imaginava que você nunca iria fazer gestão, ou que você nunca ia liderar. Você vai ser colocado à prova em tipos de gestão de pessoas diferentes do que a gente pode ter. Acho que quanto mais um grupo ser diferente daquilo que você faz a gestão, isso daí também é uma coisa que você vai ser olhado de uma forma ou de outra, porque traz uma questão de desafio e de resiliência também para você tratar, porque você vai estar numa cadeira que vai ser muito maior do que simplesmente uma tomada de decisão pontual. Você vai estar decidindo, às vezes, por várias pessoas e até mesmo empresas, dependendo do tamanho, e famílias também. Isso é uma coisa que é importante. E aí uma das coisas que é importante que eu anotei aqui é que os candidatos que se propõem, né, quando isso é explícito, olha, você faz parte de um processo sucessório dentro da empresa, eles têm que ter ciência disso e tem que estar alinhado com as expectativas de vida deles, porque isso de uma forma ou de outra também mexe com a vida dessas pessoas. Outra coisa, quando a gente fala de recrutar fora ou recrutar dentro, o ideal, se você tem uma questão até de, isso é de propósito e missão, né, gente? Principalmente assim, eu acho que se eu fosse uma presidente, alguma coisa de uma empresa, eu gostaria que a pessoa que fosse sentar na minha cadeira ou seja responsável por um conglomerado, né? Eu gostaria que estivesse muito alinhado com o meu propósito. Deixa eu ver o que o Joilson perguntou. E quando sucessores não estão prontos e ter de trazer algo de fora? Tudo bem, Joilson. O que você pode fazer é fazer um exercício antes de você buscar lá fora, tá? Isso daí é legal.
É um exercício que você vai ter que fazer. Vamos imaginar que você tem lá alguns gerentes, dependendo da estrutura da empresa, né? Vamos falar de gerente, pode ser de diretores. Você fala, putz, eu gostaria muito, até gosto do trabalho deles, mas eles não estão preparados para isso. É normal, ok, você vai para fora, provavelmente você vai contratar uma empresa que vai ser responsável e que seja especializada nessa parte de contratar líderes para fazer um processo de sucessão. Se for uma empresa de capital aberto, ainda a gente tem toda essa questão de relações com investidores, né? De experiência com o próprio mercado, com o segmento. Isso não descarta, tá? De maneira nenhuma. Se você entende que dentro da empresa que você está, você não enxerga essas pessoas como futuros sucessores do cargo ou da cadeira, né? Porque imagina que uma cadeira de tomada de decisão, a gente tem uma base grande, né? Que são os operacionais, os táticos, mas quando a gente está no estratégico, isso se funde. Então, eu sempre costumo dizer que o CEO, um VP ou uma pessoa que vá exercer esse papel, ele tem grande responsabilidade, porque é uma cadeira que é uma cadeira, mas que ela pensa por várias pessoas. Então, tudo bem, tá, Joilson? Fica ok se você não se sentir seguro, mas eu acho que valeria a pena fazer um exercício dentro de casa, olhar o que você tem, de repente colocar essas pessoas, inclusive, que talvez você fale, poxa, isso daqui até poderia ser dentro de todo o processo de sucessão, né, incluindo os que estão de fora, até para você ver como que ele sairia. Porque, de uma forma ou de outra, ele já está lá na frente dos que vão entrar, né, não conhecendo, ele já conhece várias coisas da empresa, mas isso não descarta, tomada de decisão. Se você entender que ok, segue o jogo. E aí tem alguns passos antes de uma pessoa que você não conhece. O que é legal, tá muito próximo, assim, que eu acho que é bem, que é importante, algumas coisas que a gente tem que analisar quando a gente fala de processo de sucessão, mesmo interna quanto externa, né? Interna tem muita questão comportamental. Então, assim, se você é uma empresa que valoriza o capital humano, você vai valorizar um líder, né, um próximo líder, que ele valoriza, que ele é muito mais humano. E não é ser bonzinho, tá, gente? Quando eu falo humanização, não é ser bonzinho. É você ser justo, você valorizar as pessoas, reconhecer, ser tolerante ao erro, essas coisas que um líder de verdade, ele vai direcionar as pessoas, ele não vai só criticar, isso é uma das coisas. Se é uma empresa que ela é muito mais voltada para metas e indicadores, ela tem o que a gente chama de um grau alto de eficiência, eu quero trazer bastante eficiência para a empresa. E aí, se ela conseguir unir essa questão de comportamental, de liderança nata, liderança servidora, com metas e indicadores, uau, nossa, já temos aqui uma super sucessão. Se eu tiver uma pessoa que esteja disponível para aprender, né? Porque uma coisa, gente, é você estar num cargo ali de gestão, diretor, quando você sobe, senta na cadeira, é outro mundo, é outra tomada de decisão. Várias pessoas, eu até brinco, né, que quanto mais a gente cresce dentro da empresa, mais as pessoas mentem para os gestores, né? Então eles vão omitindo informação. Então você tem que ter uma equipe muito forte, uma equipe muito bem estruturada para estar com vocês. Então, assim, são coisas que, seja dentro, seja fora, isso é uma das coisas que eu acho que seria bem interessante pensar enquanto processo de sucessão. Mas, Joilson, não sei se eu respondi, não descarta. Se você entender que a pessoa não tem, mesmo considerando questão comportamental, de resultado e de disponibilidade para aprender, não se sentir confortável, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Aí tem uma coisa que eu acho que é importante aqui, né? Oi, Ari, boa noite. Que é bem interessante. Que já me perguntaram isso, tá? Plano de carreira é igual plano de sucessão de carreira? Então, isso aqui é uma coisa que é muito importante, gente, vocês terem isso muito claro, tá? E por que perguntam isso para mim? Porque como eu trabalho com governança, então às vezes dá esse tchutchuzinho aí, mas uma coisa é diferente. Assim, quando a gente fala de plano de sucessão de carreira, eles se complementam. Quando a gente fala de plano de carreira,
Não tá comparável, não é comparável. Então são coisas diferentes. Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu tentar ser clara aqui. O plano de sucessão de carreira, ele é estruturado de uma forma que a carreira daquela pessoa, daquele líder, daquele gestor, daquele executivo, ele é totalmente estruturado para um processo de sucessão. Então, assim, ele não vai ter plano de carreira, Márcia. Muito pelo contrário, ele vai ter um super plano de carreira. Mas ele tem que estar dentro, contido com o plano de sucessão, tá? Então, uma coisa está na outra. Então, pensa o seguinte, o plano sucessório o plano de carreira, desculpa, está dentro do plano sucessório, tá? Então, quando ele começa a desenhar a carreira dele, se ele tem um planejamento de sucessão, ela está vinculada a todo o propósito da organização, beleza? Isso é uma coisa. Então, a pessoa tem ciência. Como que ela vai fazer? Ela vai, dependendo do tamanho da empresa, ela vai trabalhar em vários departamentos, em várias áreas. Vai começar a ter exposição para tomada de decisão. Se a empresa for uma empresa multinacional ou se tiver outras coisas fora do país, essa pessoa vai para fora do país. Ele começa a ser exposto a situações que quando um dia, se ele for aprovado para sentar na cadeira, ele já está pronto, ou pelo menos já foi exposto o suficiente para poder decidir. Isso é uma coisa, tá, gente? Quando a gente fala de plano de carreira, o plano de carreira está vinculado ao colaborador, ao planejamento e desenvolvimento da sua carreira enquanto colaborador. Então, isso é uma das coisas que é muito... as pessoas às vezes confundem, né? Porque hoje tem muito essa coisa, vamos fazer processo de sucessão. São coisas diferentes, né? Quando a gente faz um processo de sucessão, a pessoa já estava sendo, de uma forma ou de outra, preparada para aquele próximo passo. Seja ele de uma forma, vamos imaginar, né? Seja para uma coisa muito grande ou para o próximo passo. Agora, o plano de carreira independe de você fazer uma sucessão ou não. O plano de carreira está voltado para a sua carreira, para aquilo que você quer seguir e voltado para o ser humano colaborador. Então, quando a gente pega de lá, né, que tipo, o pessoal vem falar comigo, eu quero fazer um planejamento de carreira. Depois eu vou fazer algumas lives falando só sobre planejamento de carreira, mas não é hoje, mas eu quero só deixar claro, porque são coisas diferentes. Planejamento sucessório de carreira, a gente está muito voltado para a governança, né? Principalmente se for uma empresa de capital aberto. Márcia, mas eu posso fazer um plano sucessório de carreira de capital fechado? Pode. A gente só vai dispensar algumas coisas que, por exemplo, na governança corporativa a gente não faria, a gente não tem que falar com a CVM, com algumas coisas que são necessárias, porque não tem algumas exigências. No caso de um processo de uma empresa menor, a gente tem outro processo de sucessão. Mas se eu conseguir unir os dois, né? Então, assim, bingo, né, gente? Uau, que bom! Seria sensacional se eu conseguir fazer um plano de sucessão com um colaborador que está aderente ao que eu quero, acredita na empresa e busca de uma forma ou de outra dar continuidade ao meu legado, né? Imagina que a pessoa que é dono da empresa ou o VP, alguma coisa do tipo, fica muito mais fácil e fica muito mais viável também tratar dessa forma. E aí, voltando lá no comecinho, né, que eu tinha comentado, às vezes é muito mais barato, porque o recurso está dentro de casa, já conhece, já sabe como que é. Quando a pessoa vem de fora, isso não quer dizer que é ruim, só que você vai ter que começar do zero. Agora, se você quer tirar alguns vícios, olha, eu quero mudar algumas estratégias, é mais fácil você trazer alguém de fora, porque pelo menos se a pessoa chegar, foi ela que chegou lá, né, de uma forma ou de outra. Então, acaba sendo mais de uma forma ou de outra para você mudar a estratégia da empresa, tá? Aí, o que acontece aqui? Por que seria viável fazer um processo de plano sucessório de carreira interno, né?
Por quê? Porque imagina o seguinte, a gente tem um grupo de pessoas que tem uma expectativa, estão sendo preparados para isso. Tem uma série que se chama Succession, se eu não estiver enganado. E é muito interessante porque ela fala de um processo de sucessão. É uma família que tem uma empresa de comunicação e ela fala desse processo de sucessão, assim, e os irmãos ficam brigando entre eles, tem uma questão de poder. Então, é muito interessante. Quem quiser assistir, fiquem à vontade. Não sei se tem na internet, mas tem umas coisas que, ou pelo menos na HBO, se eu não estiver enganada, na Netflix eu acho que deve ter. Mas fica a dica para quem quiser tratar desses itens também. Mas o que acontece, né? Tirando essa questão de competição, das pessoas falar, nossa, será que eu vou ser o próximo, tal? Tem uma questão de engajamento maior. As pessoas vão buscar entregar muito mais resultado, né? Quem estiver nesse processo de sucessão, as pessoas vão estar mais motivadas, vão estar muito mais engajadas, vão buscar trazer coisas novas para a empresa, porque de uma forma ou de outra ela vai se sentir meio que dona da empresa, né? Ela faz parte da construção da empresa. Então, isso é uma das coisas que motiva. E tem a questão de redução de custo, no sentido de não gastar ou não ter custo para uma empresa fora. Tudo que você fizer vai ser dentro. Você vai usar o seu RH, as ferramentas que o seu RH trabalha, você vai trabalhar com a área de gestão de talentos. Agora, se você falar assim, poxa, Márcia, mas meu RH não tem essa capacidade, não tem esse conhecimento, capacite o seu RH para isso, né? Agora, se for muito mais caro capacitar o RH ou contratar uma empresa, então contrate uma empresa. Então, assim, como eu costumo brincar, não tem desculpas. Quando a gente quer, a gente vai lá e faz. E as pessoas que estão no processo, nesse processo de sucessão, o que eu acho que seria interessante, né? Você, enquanto colaborador que quer fazer esse processo de sucessão, está muito aderente ao que a empresa quer, né? Está muito buscando o que a empresa quer. Lógico, gente, quando eu estou falando geralmente de um processo de sucessão, a gente está falando de pessoas que já estão num cargo de liderança, daí para cima, né? Que já tem tomada de decisão, que já está se preparando, né? Que de uma forma ou de outra já está se expondo. Mas uma das coisas que é muito importante vocês terem é que uma coisa de processo sucessório de carreira, eu estou batendo muito nisso porque já me perguntaram sobre isso. São coisas diferentes do plano de carreira. O plano de carreira é voltado para o ser humano, para o colaborador, para a sua vida, para o que você quer. Isso a gente vai falar em outra live. Quando a gente está falando de plano sucessório de carreira, a gente está falando de uma coisa muito maior e o plano de carreira está dentro do plano sucessório. Então, imagina que a empresa olha para você e vai falar, poxa, você vai ser o próximo presidente da empresa, você vai ser o próximo CEO da empresa. E ela começa a trabalhar toda a tua carreira baseada naquilo. Se você tiver mais de um concorrente, é natural que vocês meio que vão competir durante os anos aí, isso também não acontece da noite para o dia, isso acontece durante um determinado tempo, você vai construindo essa confiança dentro da empresa, se realmente existir. Então, é quase que quem entrega mais, né? Isso é muito interessante quando a gente olha. Então, mas ter isso muito consciente. E uma das coisas que também é importante é que depois que você estiver no cargo, né, gente, quem trabalha ou quem tem essa ambição de estar num cargo maior, algumas coisas a gente às vezes tem que abrir mão. Então, você tem que estar muito próximo, tá muito alinhado com a tua família, né? Porque quantos executivos aí conseguem um cargo de poder, né, de tomada de decisão, mas depois de algum tempo ele daqui a pouco não tem mais família. Então, você estar alinhado com a sua família, isso é muito importante, né? A não ser que isso não seja importante, mas até aí também não é julgamento, cada um tem os seus valores e aonde quer chegar, né? Eu, particularmente, se eu tivesse essa oportunidade, eu gostaria muito que a minha família estivesse me apoiando, porque é lá que a gente encontra o nosso porto seguro quando o bicho pega, né? Quando as coisas começam a ficar pesado.
Então, mas são ônus e bônus, né? Então, tem coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, isso era uma das coisas que eu queria falar, não vou me alongar muito na live, só queria deixar isso bem claro, porque já teve questionamento em relação a isso, né? Até pela questão de governança. Então, é aquela velha história, né? São coisas diferentes. Daí a gente vai falar de plano de carreira em próximas lives que eu tiver aí. Na realidade, eu quero fazer várias lives para falar como que você tem que olhar para o seu plano de carreira, como é que você olhar para a sua carreira, né? Porque a gente tem que ter consciência que a carreira é nossa e não do outro e não é de ninguém. Às vezes a gente precisa de apoio, mas não necessariamente é do outro, né? E o processo sucessório, ele é muito mais delicado, ele requer um trabalho muito maior e é uma construção também aí, conforme o próprio executivo, o próprio colaborador, ele vai construindo a carreira dele ao longo do tempo. E aí, se tiver RH, se tiver toda essa questão, e aquilo voltando na pergunta do Joilson, se ele entender que é melhor buscar no mercado, ok. Se ele entender que tem um recurso dentro da empresa, ou 1, ou 2, ou 10, que ele pode fazer isso com 10, pode aproveitar os 10 recursos para investir e aí trabalhar as habilidades e competências desses executivos, tá tudo bem, e bora lá e que ganhem o melhor. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês. Um ótimo aí final de domingo de carnaval. Obrigada para quem participou, quem esteve aí comigo nesses minutinhos, tá bom? Bom descanso para todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.